mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a italiana e sobre a portuguesa. Eu vou falar sobre a italiana, a Clara vai falar um pouquinho sobre a portuguesa. Antes da gente entrar em detalhe com vocês, vocês já participaram, né, de uma apresentação do núcleo em si. Então, a gente já falou com vocês sobre os nossos projetos, enfim. Mas a gente não falou especificamente sobre o nosso projeto de DN. Então, assim, vou ser breve, vou mostrar aqui para vocês, acho que vocês podem me falar se estiver compartilhando, por favor. Peraí. Compartilhando? Sim, beleza. Esse aqui, na realidade, é o portfólio da nossa empresa. A gente montou ele ano passado. E a gente fez justamente essa questão de apresentação. Então, na realidade, tem todos os nossos serviços aqui, de uma forma explicada, assim. Então, tipo a nossa porta de entrada, vamos dizer, para que os nossos clientes possam conhecer um pouquinho melhor sobre o que a gente faz. E aí, aqui tem todos os nossos serviços, mas no caso, eu vou mostrar para vocês mais o de DM, né? Mais especificamente. Bom, falando sobre o projeto que a gente monta, eu acho que vocês já ouviram bastante gente falando isso, porque na realidade aplica todos os outros 4, né, os nossos outros 4 serviços, que é a questão da personalização e da busca pela simplificação. Então, o nosso serviço de DN, não diferente dos outros, ele busca justamente por isso. Então, é justamente para ajudar o cliente a simplificar o processo dele na tiragem da dupla cidadania. Né, que a gente sabe que às vezes é um processo um tanto quanto burocrático, então a gente tenta ajudar nessa questão justamente para as coisas ficarem mais fáceis e mais simples. Então, como eu falei para vocês, a gente concentra o nosso serviço principalmente na DN italiana, portuguesa ou alemã. Né, no caso, a DN é o título necessário para que o indivíduo possa ter sua nacionalidade em 2 países simultaneamente. Esse direito vem de formas diferentes, por exemplo, da DN italiana, que eu vou falar para vocês, é um direito de consanguinidade, né, de uma questão de descendência. Por exemplo, já o do Brasil é uma questão de territorialidade, né, você tem a nacionalidade brasileira se você nasce no Brasil. A italiana é uma questão de descendência. Uma DN, eu acho que vocês já sabem, mas traz muitos benefícios, vantagens e facilidades quando você está nesse país no qual você tirou a dupla nacionalidade, né? Mas muitas vezes o processo é um tanto quanto difícil, né? Precisar de muita documentação, enfim, às vezes você não tem toda a documentação necessária, e você precisa de um jeito para tirar, né, tipo, um jeito para você conseguir aquela documentação que muitas vezes você não tem acesso, e aí a gente ajuda nisso tudo. Tem várias formas de você conseguir essa dupla nacionalidade. Essa filiação, normalmente, ela vem de filho-pai, neto-avô, ou uma atribuição por casamento ou por união estável. Então, nesse caso, por isso que é tão importante a gente personalizar essa questão dos nossos projetos para dupla nacionalidade, porque muitas vezes os casos eles variam, não só os países, mas os casos de pessoa para pessoa variam também. Então, às vezes, chegam pessoas procurando a gente, querendo tirar uma DN, uma questão de filiação neto-avô, que é que eu vou mostrar para vocês, ou às vezes para uma questão de casamento. E isso tem toda uma mudança, enfim. Cada caso é um caso, né? Cada caso tem as suas próprias atribuições. E aí, aqui, a gente fala um pouquinho como que funciona o nosso projeto, né? É um processo que requer uma grande análise, um grande levante de documentação, né? Justamente por ser uma questão tanto quanto burocrática. Então, a pessoa que vai tirar a DN, ela precisa ter todos esses documentos em mãos, né? E aí a gente ajuda ela durante esse processo. O nosso serviço, eu vou mostrar para vocês certinho, mas o nosso serviço ele é dividido em introdução, a documentação que você vai precisar, as etapas elas podem mudar de caso para caso, porque os casos eles podem apresentar particularidades e às vezes dificuldades uns diferentes dos outros.
informações gerais e o checklist. O checklist, na minha opinião, eu acho que seria o que mais acaba auxiliando, assim, o nosso cliente, porque acaba sendo a parte mais prática, né? Então, no final, vou mostrar para vocês, mas no final do nosso projeto, a gente sempre coloca um checklist não só de documentação, mas do que o cliente vai precisar fazer para a tiragem dessa DM. Então, todo o nosso projeto se resume em 3 tópicos. A gente acabou separando esses 3 tópicos para trazer uma visão mais geral, assim, sobre qual é o nosso objetivo, que é o nosso passo a passo detalhado, seria a parte das etapas. A gente faz um levante dos documentos, dos formulários, das taxas e dos contatos que você vai precisar durante esse processo. E que nem eu já falei para vocês, um projeto personalizado de acordo com o perfil de cada cliente. E aí, gente, eu e Clara separamos aqui um projeto que cada uma coordenou, cada uma foi responsável pela coordenação de dupla nacionalidade. No meu caso, foi a dupla nacionalidade italiana. Então, eu vou, no caso, como a gente não pode compartilhar com vocês os dados pessoais dos nossos clientes, eu acabei mudando as questões assim mais individuais, como nome, documento, enfim, acabei mudando essas questões, mas a gente, ao invés de fazer slide para vocês tipo, de uma forma tanto quanto mais abstrata, a gente trouxe para vocês aqui o próprio projeto que a gente fez, para vocês entenderem como que é o nosso processo, como que a gente apresenta para o cliente, o que a gente precisa pesquisar, porque eu sei que às vezes a gente fala, beleza, ajuda a tirar uma dupla nacionalidade, mas como que faz? Né? Tipo, quais são essas etapas? Quais são esses documentos que vocês indicam para o cliente que é necessário, né, que ele tenha? Então, a gente vai trazer aqui para vocês o próprio documento que a gente entregou para o cliente, claro que com os dados alterados, né, para não comprometer essa parte que a gente não pode expor para vocês, né? Mas aí para vocês poderem ter uma visão mais prática de como é o nosso projeto de dupla nacionalidade. Então, eu vou compartilhar aqui para vocês. Me falem se mudou a página. E vocês podem me interromper, tá, gente? Aliás, eu até prefiro que vocês me interrompam para a gente manter aqui um diálogo. Então, se surgir alguma dúvida, se vocês tiverem alguma questão, pode... Eu não estou vendo a mão de vocês levantada, então pode só ativar o microfone, que aí a gente vai conversando, vai trocando uma ideia, tá bom? Bom, aqui é a capa do nosso projeto. Peraí. Sempre a gente coloca um sumário nos nossos projetos, justamente para facilitar, né, a leitura do nosso cliente. Então, às vezes, para que ele possa se direcionar melhor, às vezes ele está com dúvida em uma questão específica, para que ele possa ir direto no que ele está precisando. Então, a gente coloca a introdução do projeto, que eu vou mostrar para vocês, a documentação que a gente precisa, no caso, gente, aqui era uma dupla nacionalidade italiana de neto-avô, tá? Não era de filho-pai, então era o neto-avô. O requerente, aqui a gente usa do requerente, que é da pessoa, do próprio cliente, no caso é o neto, né, que está entrando com o processo da dupla nacionalidade italiana por meio da filiação que ele tem com um avô que era italiano. Então, o requerente é o neto. A pessoa, é o cliente que está entrando em contato com a gente. Esse caso aqui foi particular, eu não quis tirar para mostrar para vocês o quanto é importante a gente fazer essa avaliação particular de cada caso, porque cada caso é um caso. Né, nesse caso aqui, né, nessa dupla nacionalidade, o cliente tinha uma filha menor de idade, então ele queria saber como que ele poderia incluí-la no processo da tiragem da dupla nacionalidade italiana. Aqui é a documentação do parente entre o requerente e o emigrante, ou seja, é do pai do nosso cliente, né, do pai do avô, ou seja, do filho do italiano, né, que se a filiação é neto-avô, aqui do parente entre o requerente e o imigrante, seria o pai do nosso cliente.
e do emigrante, que seria o avô do nosso cliente. No tópico 3, a gente coloca informações sobre a documentação, então, condições da documentação. É importante citar que quando a gente vai tirar uma dupla nacionalidade, eu acho que a maioria de vocês deve saber disso, mas a documentação ela tem um certo formato, uma certa formatação, que todas precisam estar dentro desse padrão. E a gente orienta o nosso cliente em relação a isso. Então, as condições que ela precisa estar. Aqui o apostilamento de AIA, que eu vou falar um pouquinho com vocês, que é essa condição apostilada, né, que os documentos precisam estar. A tradução juramentada, que é a tradução pelos quais os documentos precisam passar também. A fotocópia, a certidão de inteiro teor, que todas as certidões apresentadas precisam estar em inteiro teor. Aqui foi uma questão também específica do nosso cliente, uma questão que a gente teve que personalizar a nossa pesquisa, direcionar a nossa pesquisa, que foi a CNN, que é a certidão negativa de naturalização, que era uma questão que o nosso cliente não tinha, ele não tinha essa documentação, então a gente teve que personalizar a pesquisa para instruí-los de como conseguir essa certidão em questão. Aí aqui no tópico 4, etapas do processo, então sobre a coleta dos documentos requeridos, o agendamento ao consulado, que a pessoa precisa fazer, a convocação ao consulado e as instruções para a tiragem da dupla nacionalidade do filho menor do requerente, que também é uma questão atribuída neste caso, né? Então, uma questão particular, uma questão que a gente teve que personalizar, direcionar as nossas pesquisas, que é sobre o que eu falei para vocês, que foi que ele tinha uma filha menor e ele queria tirar a ADN dela junto com a dele. Aqui nós temos informações adicionais que a gente coloca, então, sobre o consulado. Nesse caso, o consulado que o nosso cliente teve que entrar em contato foi com o consulado italiano do Rio de Janeiro. Então, a gente coloca o contato e as políticas e procedimentos do consulado em questão. Se o consulado fosse outro, o contato seria outro, e as políticas e procedimentos também seriam direcionados para este consulado. Nós colocamos uma aba de taxas e valores, justamente para ajudar para ter essa consciência dessa questão de gastos, enfim, durante todo esse processo. E de extras, a gente coloca prazos e informações adicionais. E, por último, que nem eu tinha falado lá para vocês, a gente faz esse checklist do que o nosso cliente vai precisar durante todo esse processo. Bom, gente, já aqui falando para vocês, né, para vocês terem uma ideia, uma noção enquanto eu vou apresentando aqui para vocês, o nosso cliente se chama Pedro, o avô do nosso cliente se chama Lucas e o pai do avô do nosso cliente se chama Carlos. Então, nós temos o nosso cliente, que é o Pedro, o pai dele, que é o parente entre o emigrante e o requerente, é o Carlos, e o emigrante é o Lucas. Tá? Então, coloquei aqui. Eu não vou ler todo o documento com vocês. No total tem 25 páginas, eu não vou ler tudo com vocês. Mas, enfim, eu vou passando rapidinho, se vocês quiserem, por favor, me interrompam. Aí a gente coloca uma introdução. Então, sobre o que o nosso documento se trata, sobre qual é o nosso objetivo, né? Então, no final aqui a gente agradece a preferência do cliente. No começo, a gente fala sobre o que a gente faz, então, sobre a abordagem da documentação, o passo a passo, taxas e informações, enfim. É que nem eu falei para vocês quando eu estava apresentando sobre a ADN italiana é transmitida através do princípio juris sanguinis, ou seja, que é o direito sanguíneo, que é esse direito de descendência, né? Então, no caso, o Pedro, ele tem direito à dupla nacionalidade italiana pela filiação neto-avô por conta da descendência sanguínea que ele tem com este avô que nasceu na Itália, certo? Então, e essa é uma questão da dupla nacionalidade italiana. Nem todas seguem esse mesmo princípio. E aí a gente já deixa bem claro no início do documento que é por meio disso, né, que se torna legal o processo da tiragem da dupla nacionalidade italiana do nosso cliente. Enfim, aí aqui a gente coloca a documentação. Aqui está a lista dos documentos necessários, então, do requerente, que seria o Pedro. A gente coloca as certidões, os documentos que ele vai precisar apresentar.
certo? Aqui, no caso, a filha menor do requerente, a Luísa, né, filha de Pedro. Esses são os documentos que Pedro precisaria apresentar para que a dupla nacionalidade dela fosse tirada junto com a dele, do parente entre o requerente e o emigrante, que é do pai de Pedro, né? Que na realidade ele comprova essa ligação entre ambos, entre o requerente e o emigrante. Então, por isso que é importante que tenha a documentação dele também. Então, a gente coloca aqui a documentação do emigrante, que no caso é de Lucas, né? Que é o avô de Pedro. Então, a gente coloca as certidões. Notem que a certidão negativa de naturalização, que era uma certidão que Pedro não tinha, ela é necessária, ela é indispensável durante esse processo. Então, precisa haver um meio com que Pedro tire essa certidão. Se não houvesse esse meio, o processo não daria certo, não seria viável. Amiga, explica para ele o que é essa certidão. Amiga, eu vou explicar, é que tá mais para baixo. Ah, tá bom. Mas eu até destaquei para explicar melhor para eles o que seria a CNN. Então, aqui as informações sobre a documentação. Então, seriam essas condições da documentação. Eu não vou ler tudo com vocês, mas seria a questão de todos estarem apresentados segundo a via original. Todos precisam estar em inteiro teor, né, que é uma formatação disponibilizada através dos cartórios, tá? Todos devem ter uma emissão inferior a 1 ano. Falei para vocês que eu não ia ler, tô lendo, né? Todas precisam estar traduzidas a partir de tradutores juramentados, que eu vou mostrar para vocês também, tá tudo especificado aqui no projeto. Todos devem ser apresentados de forma apostilada, então todos devem estar apostilados. Todos devem ter a firma reconhecida. Enfim, se houver erros ou dados alterados nos registros civis, é necessário fazer a solicitação da retificação judicial ou administrativa de todos os ascendentes falecidos. Isso é muito importante, gente. Vou falar com vocês um pouquinho melhor depois. Mas não pode haver erros ou dados alterados ou dados que não batem entre uma documentação e outra. E isso é mais comum do que vocês imaginam. Essa necessidade de retificação de documentação, principalmente porque, às vezes, mais antigamente, né, havia muito dessa questão de erro cartorial na hora de registro. Então, às vezes, um sobrenome não bate, um sobrenome foi registrado de uma forma, o outro de outra. Isso acontece muito. Então, e isso durante o processo da tiragem da ADN pode ser um fator comprometedor, tá? Então, é uma questão. Bom, aqui eu grifei para vocês a questão do apostilamento de AIA. É necessário que todos os documentos sejam apostilados. O apostilamento de AIA, ele está ligado à Convenção de AIA e são, tipo assim, há países que são signatários dessa convenção. Mas, enfim, o que é esse apostilamento, né? Então, quando o país ele é signatário dessa convenção, ele faz necessário que os documentos estejam apostilados no apostilamento de AIA. O apostilamento de AIA é uma validação do documento estrangeiro em outro país. Então, é garantir a validade dos documentos nacionais nos territórios dos demais países signatários. Então, por exemplo, o documento italiano ser válido aqui no Brasil. Só que para um documento italiano que foi emitido lá na Itália ser válido aqui no Brasil, ele precisa ser apostilado a partir do apostilamento de AIA. No caso, o Brasil e a Itália são signatários dessa convenção, tá? Então, quando a gente vai fazer essa tiragem, né, de DN, muitos documentos são referentes ao outro país, né? E para eles serem válidos no país que, enfim, por exemplo, no Brasil e Itália, né? Para o documento italiano ser válido no Brasil e vice-versa, eles precisam estar apostilados diante dessa convenção. Ah, Raquel, nossa, mas parece muito difícil. Como que a gente faz para apostilar um documento? Basta ir no cartório, gente. Há muitos cartórios
que são habilitados para fazer esse serviço de apostilamento. Então, aqui a gente sempre faz uma listagem dos cartórios que possuem essa habilidade, né, que tem a possibilidade de estarem apostilando. Então, por exemplo, nesse caso, o Pedro, a gente, na realidade não era, mas a gente alterou os dados. Pedro era de Vitória, Espírito Santo. Então, a gente fez uma listagem dos cartórios que Pedro poderia ter maior fácil acesso diante da localização dele, para que ele pudesse apostilar os documentos dele. Então, a gente entra em contato, a gente pesquisa, a gente liga, para ver se esses cartórios que estão mais próximos de Pedro podem fazer esse processo de apostilamento. Então, a gente coloca aqui o nome do cartório, o contato e o endereço. Então, a gente faz toda essa listagem de todos os cartórios, o telefone e os endereços que possuem habilitação para estarem apostilando os documentos. Se Pedro fosse aqui do interior do Rio de Janeiro, se ele fosse de Macaé, aí a gente ia fazer um levantamento dos cartórios próximos a Pedro, que mora em Macaé, no Rio de Janeiro, no qual ele poderia apostilar a documentação dele. No caso, a gente sempre deixa uma forma um pouco mais fácil desse apostilamento. Então, às vezes, o nosso cliente não tem disponibilidade para estar indo lá de uma forma presencial, então a gente sempre busca dar uma opção ali online. Então, a gente sempre busca um cartório específico que a gente vê que o acesso online seja um pouco mais fácil, para a gente colocar o link, enfim, para caso essa seja a melhor opção para o cliente. Eu falei para vocês sobre a tradução juramentada, né? Os documentos, eles precisam estar traduzidos para o outro idioma em questão e vice-versa, né? Então, os documentos italianos precisam estar traduzidos para o português e os documentos portugueses, caso seja necessário, eles precisam estar traduzidos para o italiano. Legal, Raquel, mas eu sei falar italiano, posso traduzir os documentos, mas precisa ser reconhecido de uma forma legal. E aí, como que é reconhecido de uma forma legal? A partir da tradução juramentada, a partir dos tradutores juramentados. Nós temos um site oficial que apresenta, em questão de cada estado, quais são os tradutores juramentados daquela língua em específico. Então, por exemplo, que nem eu falei para vocês, o nosso cliente era de Vitória. Então, a gente entrou no site da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. Lá havia uma lista de tradutores juramentados que para o italiano, né, italiano-português, que faziam essa tradução de uma forma legal. Então, aqui a gente colocou o link dos tradutores, mas a gente também colocou aqui de uma forma listada, né, para ficar mais fácil, desses tradutores, então, como que o nosso cliente poderia entrar em contato com eles. Que a gente até fala que a gente colocou de uma forma genérica, né, não de uma forma de preferência, assim, não é uma questão preferencial. E, enfim. E aí, quais documentos que precisam dessa tradução a gente listou aqui também. Aqui é o processo de fotocópia que toda DN exija essa reprodução, né, dos documentos necessários. Então, aqui são questões mais burocráticas, não vou ler com vocês, mas é sobre tamanho, como que deve ser feito. É um serviço pago dos cartórios, então também é um serviço disponibilizado pelos cartórios. E os funcionários já vão saber desses pré-requisitos que a gente coloca aqui, mas é importante a gente citar justamente para o nosso cliente estar a par da situação, né? Aí aqui tem a certidão de inteiro teor. Ela é utilizada para fins específicos, como em um caso de dupla cidadania. Então, as certidões utilizadas no processo de DN, elas precisam estar nesse formato de inteiro teor. O que é um inteiro teor? O inteiro teor é quando todas as informações do documento, elas são meio que transcritas. Então, é uma transcrição fiel de todas as informações do documento original. Então, vamos dizer assim,
elas são a cópia 100% verdadeira, entendeu? 100% legítima dos documentos em questão. Então, ela possui todos os detalhes, todas as questões, assim, apresentadas no livro de registros e nascimentos. Como que a gente solicita uma certidão de inteiro teor? Você precisa ir ao cartório de registro civil mais próximo e preencher um requerimento entregue pelo cartório. Então, assim, vocês estão vendo? A gente passa o passo a passo, mas quem vai acabar indo para o cartório é o nosso cliente. Então, a gente só passa o passo a passo do que ele vai precisar fazer para conseguir esses documentos no formato necessário, certo? Então, ele precisa, e a maioria dos serviços são feitos por cartórios, tá? Aqui também a gente coloca uma opção de solicitação online, né? Aqui a gente coloca contatos de cartório de registro civil e quanto custa. Então, cartórios que disponibilizam esses serviços, né, para o nosso cliente, que eu falei para vocês, a gente sempre busca também cartórios de localização mais próximo. Então, a gente pegou aqui a localização do nosso cliente e listou os cartórios de mais fácil acesso para ele. Acho que alguém levantou a mão, gente. Pode ativar o microfone, que eu não vi quem levantou a mão. Raquel, tudo bem? É Sofia. Eu tenho uma dúvida. Depois que vocês mandam um projeto, vocês continuam em contato com o cliente até ele conseguir a dupla cidadania? Ou vocês só mandam um projeto e depois termina o relacionamento? Então, Sofia, assim, a gente mantém sim um contato com o cliente. Qualquer dúvida ele pode buscar, a gente sempre se coloca está disponível, né, para ele. A gente estabelece um prazo de mais ou menos 30 dias para a tiragem de maiores dúvidas. Então, já teve caso, por exemplo, de um outro projeto de DN portuguesa que eu participei, que o cliente, posteriormente, ele teve maiores dificuldades durante um processo que a gente listou no projeto e ele entrou em contato com a gente. Então, a gente ajudou ele ali, então, assim, um atendimento direto. Às vezes, de ter que reformular o projeto, eu entrei aqui e o passo a passo está diferente. Então, a gente teve que mudar o passo a passo do projeto em questão. Não foi um projeto que eu fiz em associação da Argos, mas com a empresa júnior da UFRJ, de Relações Internacionais. E aí, a gente teve ali que passar novas instruções para o cliente, porque a resposta que ele obteve durante o processo foi diferente do que a gente tinha, vamos dizer assim, planejado, previsto que ele teria. Então, a gente teve que fazer essa mudança. Maiores mudanças assim, a gente tende a fazer um acompanhamento de até uns 30 dias após a entrega do projeto. Mas é claro que se o cliente procurar a gente precisando de alguma informação, precisando de alguma questão, a gente ajuda ele no que estiver no nosso alcance, né? Então, o que não for um processo de assessoria e realmente for de consultoria, a gente, claro, não vai virar as costas para o cliente, né? Mas essa questão assim, de maiores dúvidas e tal, a gente tenta manter até uns 30 dias. Eu acho que alguém vai pode falar. Sobre isso também, a gente entende que a dupla nacionalidade ela é diferente do visto. O visto, geralmente, a pessoa quer viajar naquele ano ou no próximo ano. Então, assim, ela vai aplicar, logo que ela receber o nosso projeto, ela vai aplicar para o visto. Então, é um processo, no total, muito mais rápido do que a dupla nacionalidade, que demora anos. Só que, assim, se demorar anos e a pessoa continuar com dúvida, é óbvio que ela pode nos procurar, mas, assim, eu não vou mais estar aqui, a Raquel não vai mais estar aqui, vão estar outras pessoas que não fizeram o projeto. E elas podem tirar as dúvidas, mas o ideal é que a gente seja o mais claro possível, explique as coisas minuciosamente para que ela não tenha dúvidas, assim, em relação ao que a gente escreveu, pelo menos. Pode ser que alguma coisa mude, pode ser que o cartório consulado fale outra coisa, e aí tudo bem. Mas em relação ao nosso projeto que a gente escreveu, precisa estar muito claro, justamente para que o cliente consiga andar com as próprias pernas, depois que a gente explicou tudo, e não precise tirar dúvidas o tempo todo. A gente está disponível, mas porque também existem clientes que eles não têm muita noção. Então, já passou muito do tempo, assim, desses 30 dias, e eles voltam e ficam fazendo perguntas o tempo inteiro.
E existe um limite também do que a gente pode ajudar. Então, a gente está disponível, mas é importante que a gente seja o mais claro possível, pensando que é um processo que vai levar anos e a pessoa precisa ter condições de interpretar tudo que a gente escreveu sozinho. Então, por isso que a gente usa uma linguagem bem fácil. Sim, justamente. Sua dúvida foi sanada, Silvia? Pois sim, gente, obrigada. Imagina, perfeito, obrigada, amiga. Bom, gente, e aí aqui nós vamos falar da CNN rapidamente, que foi uma questão do nosso cliente. Ele não tinha a certidão negativa de naturalização em mãos. A certidão é referente ao avô dele, né, no caso, ao Lucas. Ele não tinha essa certidão em mãos, então a gente teve que passar um passo a passo para ele de como conseguir. A CNN, que é a certidão negativa de naturalização, ela é um documento que comprova que, no caso, o Lucas, né, o Dante Causa, ele não se naturalizou como brasileiro. Então, ele se manteve italiano, né, mas como um residente estrangeiro no Brasil. Essa comprovação de que ele não se naturalizou, o próprio nome já diz, gente, certidão negativa de naturalização. Então, ele não se naturalizou brasileiro. Ele continuou sendo italiano, mas morando como um estrangeiro aqui no Brasil. E a essa condição, nós temos uma documentação que atesta isso, que é, no caso, a CNN, que ela é requerida durante o processo da tiragem da DN. No caso, ele não tinha essa certidão, né, que é essencial, é necessária. Então, a gente passou um passo a passo de como requerer. Lembrando que todos os dados aqui a gente tira de sites oficiais, né? Então, todos os passo a passo a gente tira de sites confiáveis, né? Então, enfim, é isso. E aí a gente passou todo passo a passo para que ele consiga tirar a CNE. Etapas do processo, né? Então, a gente muda aqui, já estou encerrando, tá, gente? Etapas do processo. Então, a primeira coisa que a gente fala, coleta dos documentos requeridos. Lembra que lá no começo a gente colocou lá tanto do requerente, quanto do parente entre o requerente e o emigrante, quanto do emigrante, os documentos necessários. Então, aqui a gente fala, cara, a primeira coisa que você faz é a coleta dos documentos. Por quê? Se você não conseguir coletar todos os documentos e ter um documento lá que é necessário durante o processo, não tem o que você fazer, entendeu? Tipo assim, não tem o que você fazer, não tem saída. Se você não tiver todos os documentos, você não vai conseguir tirar dele. Então, primeira coisa, faz a coleta. Vê se você tem todos os documentos. O melhor é que a pessoa já tenha feito toda essa coleta. De ver o que ela tem e do que ela não tem antes de entrar em contato com a gente. Para entrando em contato com a gente ver se vai ter a viabilidade de fazer o processo dela ou não. Por exemplo, nesse caso aqui, ele tinha todos os documentos em mãos, menos a CNN. Mas espera aí, a CNN tem como a gente traçar um caminho de como ele vai requerer, né, esse documento. Então, dá para fazer, é viável. Entende? Então, a primeira coisa é a coleta. Durante essa fase, é importante seguir todas as orientações. Então, como eu falei para vocês, esses documentos precisam estar formatados de uma forma específica, eles têm que estar dentro de uma validade específica, tem todos esses detalhes durante o processo. Então, assim, é preciso fazer todo esse levantamento. Nesse processo, assim, quando a gente entra em contato com o cliente, a primeira coisa que a gente faz é pegar os documentos dele. Então, toda a documentação, tanto dele, quanto do imigrante, quanto do pai dele, enfim. A gente pega todos esses documentos e faz uma análise para ver se os dados são compatíveis. Gente, isso é muito importante. No projeto que eu falei para vocês, que eu fiz em conjunto com a UFRJ, foi o maior problema assim, do projeto, na realidade, que a gente teve que resolver, foi porque as informações não eram compatíveis. Então, assim, eu falei para vocês, e é real, os sobrenomes, muitas vezes eles eram registrados errados. O meu sobrenome, do meu avô, foi registrado errado. O meu Cerqueira é com S. Do meu bisavô é com C. E isso já é uma questão, entendeu? Já mudou ali o sobrenome. Às vezes os sobrenomes mudam totalmente de formato.
No caso, era uma DN portuguesa, se eu não me engano, é que já faz tempo. Mas se eu não me engano, era de neto-avô também. E o avô dele com o pai dele tinha sobrenomes registrados totalmente diferentes. Então, assim, e isso é uma questão, entendeu? É uma questão que precisa ser analisada, é uma questão que muitas vezes precisa de às vezes, se o erro for, por exemplo, numa certidão de casamento, precisa haver uma retificação. Então, assim, precisa ver se os dados são compatíveis, se os registros civis são compatíveis. Aqui a gente coloca o agendamento, porque depois que você faz... Nossa, isso aqui me deu trabalho, né? Porque depois que você faz todo o levantamento de documentação, você agenda no consulado, que vai ser responsável pela sua tiragem da DN, uma ida até o consulado para que você dê entrada no processo, né, da tiragem da dupla nacionalidade. No caso, o nosso cliente era de Vitória, Espírito Santo, mas lá não havia um consulado responsável que pudesse fazer essa tiragem da dupla nacionalidade italiana. O consulado mais próximo que fazia essa tiragem era o do Rio de Janeiro. Então, a gente fez a pesquisa toda voltada para o consulado do Rio de Janeiro. No caso, ele faz o agendamento de forma online, né, de uma forma mais fácil, para que ele não precise vir aqui agendar e depois vir aqui para dar início ao processo. Então, ele faz esse agendamento de forma online. Gente, eu entrei no site do consulado para ver como é que fazia esse agendamento. E aí lá tem o passo a passo. Mas simplesmente o passo a passo estava todo em italiano. Spoiler, eu não falo italiano. E eu não sei nada de italiano. Só que eu tinha que passar o passo a passo de como ele ia fazer esse agendamento. Então, era por meio de um portal. Na realidade, eles passaram a priorizar essa questão do agendamento online depois da pandemia, né, da Covid-19. Então, desse formato online, mas, assim, eu tenho até umas considerações para fazer, porque não é nem um pouco didático a forma que está no site, mas aí também contrata Argos, que aí a gente deixa de uma forma mais didática, né? Mas, enfim, e aí você entra lá, e aí por meio desse portal aqui, o portal está todo em italiano, mas aí, não me perguntem como, mas deu certo de passar um passo a passo de uma forma didática, e de uma forma em português, de como ele deveria fazer essa reserva. E, enfim, aí a gente passa aqui tudo certinho. Aí teve a convocação ao consulado. Então, beleza. Você fez a reserva lá para você ir para o consulado, aí você vai ser convocado a ir ao consulado, né? Então, aqui a gente passa toda a questão do que você precisa levar, como você... Tem até essa questão de políticas, de vestimentas, enfim. E aí a gente passa tudo certinho. Isso, no caso, tá no site do Consulado do Rio de Janeiro. Faça cópias dos documentos, então eu preciso levar cópias e não é aconselhável levar o documento 100% original, né? Levar tudo bem, mas tipo, entregar, porque eles não vão devolver os documentos que eles vão pegar de você. E eles vão orientar o nosso cliente para os próximos passos de como ele deve seguir. Aí aqui, que nem eu falei para vocês, faz parte da personalização do projeto do nosso cliente, que queria tirar em conjunto a DN dele e da filha menor. No caso, se a filha dele fosse maior de idade, ela teria que dar início ao processo da própria DN, né? Mas como a questão aqui, o filho é menor de idade, é um processo não tão burocrático, na realidade é quase que automático. No caso, o nosso cliente precisava levar a documentação certa, assim, da filha dele, né, para o consulado, junto com a documentação dele, junto com toda a documentação que a gente notificou lá em cima, tanto que lá em cima a gente coloca, né, a documentação necessária do filho do requerente, filho menor de idade do requerente, né. Então, ele precisa só entregar a documentação junto, se o caso dele for viável, se for bem sucedido a tiragem da dupla nacionalidade italiana dele, né, do pai dela, a dela já vai ser quase que automaticamente viável também. Tá? Então, isso foi uma questão do consulado. Inclusive, gente, só para abrir um parênteses aqui, essa questão do filho menor, a documentação, né, em relação a quais documentos ele precisaria levar para o consulado, no site não tem claramente especificando.
Aliás, os sites, muitas vezes, em algumas situações, não são tão didáticos, eles não deixam as coisas tão explícitas. Só que a gente tem e-mail. E aí eu entrei em contato por via e-mail com o consulado e apresentei essa questão e tal. E eles responderam falando qual era a documentação necessária. Então, quando a gente tem muita dúvida assim que a gente não acha nos sites, a gente sempre usa essa via e-mail, né? Manda e-mail para eles e normalmente eles respondem. Uma dúvida. Essa questão do filho menor, ele só precisa ser menor de idade quando dá entrada no processo. Se acontecer de o documento, vamos supor, da dupla nacionalidade, da dupla cidadania não sair, e o filho fizer 18 anos, tem problema? Ou se quando deu a entrada ele ainda era menor de idade, é tranquilo? Quem está perguntando? Júlia. Então, Júlia, na realidade não foi uma questão assim que nos foi apresentada, então não vou responder com 100% de certeza. Mas o que acontece? O nosso projeto é feito nas condições atuais. Então, o nosso projeto é feito na condição de que o filho ainda é menor de idade. Se o nosso cliente ele apresentar, né, for fazer a tiragem, logo dar início ao processo, logo depois que a gente apresentar o nosso projeto para ele, o filho ainda vai ser menor de idade, ele vai seguir as mesmas regras. Durante um processo, a gente até coloca aqui embaixo, vou mostrar para vocês essa questão de prazo, né? Quanto tempo demora para tirar uma DM italiana? Não tende a demorar tanto na questão burocrática do consulado. Ele tende a demorar em torno de uns 6 meses, a questão do consulado. O que demora mais, às vezes, é essa questão da documentação, de você coletar toda a documentação, traduzir, apostilar, enfim, trazer para o inteiro teor. Essa parte pode demorar mais, às vezes, do que a questão do consulado. Quando você dá entrada no processo do consulado, tem, então, essa margem de até uns 6 meses, não chega a demorar tanto. Não chega a demorar anos para o consulado seguir com o seu processo. Se você chega no consulado com a documentação da sua filha e ela não for mais menor de idade, aí já não é o mesmo processo. Então, é importante que quando você chegue no consulado, você tenha essa margem de 6 meses para que a sua filha ainda seja menor de idade e quando você vá ao consulado, ela ainda seja menor de idade também. Porque, na realidade, essa pesquisa aqui que a gente faz é para ajudar o cliente, mas não tem nada a ver com o consulado, assim, por assim dizer, processo prático, né? Então, a pesquisa que a gente faz, ela ainda é menor de idade. Só que se ele for no consulado, se ele demorar, sei lá, se a filha dele tiver 14 anos, se ele demorar 5 anos para ir ao consulado, aí ela já não vai ser menor de idade, não vai ser mais o mesmo processo. Então, é importante ter essa margem de uns 6 meses, quando for ao consulado, e também quando for ela ainda ser menor de idade, né? Senão não vai ser o mesmo processo. Respondi sua dúvida? Sim, obrigada. Imagina. Aí aqui a gente coloca informações adicionais em relação ao consulado, então a gente coloca contato, né, do consulado do Rio de Janeiro, políticas e procedimentos, então o horário que eles funcionam, tem toda essa política de vestimentas, taxas e valores, isso aqui costuma variar, a gente deixa claro que é uma pesquisa feita naquela data, né? No caso, por exemplo, é uma questão em euro, então também, enfim, pode mudar. A gente nem coloca a precificação direto em real, justamente porque quando a gente coloca em euro, a taxa de acerto acaba sendo maior, né? Acaba sendo mais direto. Então, a forma com que deve ser feito esse pagamento. A gente coloca um levantamento também dos preços dos serviços, tá? Então, do apostilamento. Certidões de inteiro teor, a gente não conseguiu achar uma informação 100% confiável de quanto uma base assim, de preço, então a gente colocou indeterminado, tradução juramentada, enfim. Aí aqui que eu falei para vocês sobre os extras, o prazo, que nem eu falei para vocês, a gente pode dividir em 2 etapas macro, a gente nunca consegue falar para o cliente, a gente não fala, tipo assim, ó, vai demorar 7 meses e 10 dias para você tirar a sua DN italiana. Cara, não dá para a gente fazer isso. Mas a gente tenta... Tem alguém querendo falar?
Desculpa, eu fui ligar a câmera, liguei o microfone. Imagina. E aí, a gente tenta dividir em 2 etapas, então, é a verificação de toda a documentação necessária, que eu falei para vocês que às vezes acaba demorando um pouco mais, até do que a segunda etapa, que é composta pelo processo de requerimento diretamente com o consulado, que aí essa demora tende, em relação à segunda, o consulado italiano se compromete a concluir o processo de análise para reconhecimento da cidadania italiana após 180 dias, aproximadamente 6 meses. Mas é aproximadamente, a gente não dá esse número fechado. Informações adicionais, a gente coloca sites e locais no qual o nosso cliente pode vir a buscar uma documentação, então, às vezes, nesse processo de coleta, né, dos documentos necessários, ele pode recorrer a esses locais, a esses sites, endereços de pesquisa para documentos, então, às vezes, de uma forma presencial, né. Aqui, por último, é o checklist, então a gente coloca toda a documentação necessária. Isso aqui é muito prático, porque dá para preencher, gente. Então, o nosso cliente consegue preencher, entendeu? Conforme o que ele tem, conforme o que ele não tem. Então, do Pedro, que é o requerente, Luísa, que é a filha, Carlos, que é o pai, e Lucas, que é o avô. E aí, aqui a gente coloca as etapas também, que é facultativo. A gente coloca aqui para que o cliente, assim, é uma forma mais fácil, mas ele não necessariamente precisa fazer exatamente nessa ordem, mas é o que a gente aconselha para que o processo acabe ficando mais fácil. Agradecimentos, né? A gente coloca. Agradecemos a confiança. Uma curiosidade, esse projeto foi realizado por mim, pela Maísa e pela Maria Luísa Irineu. No caso, só eu era de projetos, Maísa é de GP, e a Malu é de marketing, então só tinha eu de projetos, para vocês verem o quanto aqui na empresa a gente sempre preza por essa questão de integrar todo mundo dos outros núcleos também. Então, pessoas de outros núcleos têm a chance de participar de projetos. Depois a gente pediu um feedback delas também, como que foi essa experiência, né? Por não fazerem parte da rotina de projetos, como é que foi participar na prática das pesquisas, enfim. E é isso, gente. Eu acho que eu falei demais, mas é que não tinha como eu, acho que resumir mais, assim. Quis mostrar para vocês as etapas principais, como é que foi essa DM italiana. Foi um projeto que eu gostei muito de fazer. Já falei para vocês, é o serviço que eu mais gosto. E é isso. Gente, ficaram mais dúvidas para Raquel? Alguém ainda quer perguntar? Eu tô falando pelo celular e tô vendo vocês pelo computador, tá? Por isso que tem 2 cores. Pode falar, música. Então, a Yasmin tinha colocado uma pergunta há um tempo já de o quão longe essa ligação sanguínea pode ser. Aí, no caso, para a cidadania italiana, não há limite geracional. Então, por exemplo, se você quer tirar a cidadania por atribuição originária, ou seja, você seria considerado italiano desde o nascimento, porque você tem um antepassado italiano, esse antepassado ele pode ser seu avô, seu bisavô, seu tataravô, não há limite geracional. A única questão é que quanto mais antigo, quanto maior for o salto de geração que você tem que dar, por assim dizer, mais difícil é reunir os documentos necessários, certo? Porque você vai ter que, vamos supor que seja o seu tataravô, você vai ter que reunir os documentos do tataravô, certidão de nascimento, em alguns casos certidão de óbito, aí também do bisavô, do avô, enfim, dependendo, né, se é pela ligação materna ou ligação paterna, então você vai ter que ir reunindo os documentos de todo mundo até chegar a você, tá? E geralmente costuma ser difícil encontrar documentos que são muito antigos, tá? Tem um certo problema. E uma outra questão, a Raquel mostrou como que a gente estrutura o nosso projeto de DN, mas sempre antes de aceitar um projeto, a gente precisa fazer uma pesquisa de viabilidade. Esse é um dos pontos mais críticos de projetos. E de negociação também, porque eles atuam junto com a gente nisso, né? E aí, por exemplo, quando você vai considerar se o cliente é viável ou não para a DN italiana, e para outros processos de DN também tem similaridades, você precisa considerar, primeiro de tudo, mais básico, se ele tem um antepassado italiano. Óbvio.
Aí você precisa considerar também se esse italiano não se naturalizou brasileiro. A Raquel chegou a falar sobre essa questão negativa de naturalização. Por quê? Se ele se naturalizou brasileiro, ele pode ter perdido a nacionalidade italiana. Tá? E aí, se ele se naturalizou brasileiro, ou seja, perdeu a nacionalidade italiana, antes de ter filhos, ele não passou a nacionalidade italiana para os filhos. Mas se ele se naturalizou depois de ter filhos, aí tudo bem. Você ainda pode ter o direito de tirar a cidadania italiana. Então, tem essas nuances. Também é importante considerar as mudanças na legislação. Então, por exemplo, a Raquel pode até confirmar isso. Antes de um determinado momento, as mulheres não passavam a nacionalidade para os filhos. Isso só passou a ser possível, eu acho, com uma lei de 1948, eu não sei a data exata. Então, isso influencia no processo, no seu direito de tirar a cidadania italiana. Então, por exemplo, se sua via é materna, certo? Talvez a única opção de você tirar a cidadania italiana seja pela via judicial, recorrendo judicialmente. Justamente porque a lei anteriormente não permitia essa passagem, né, da cidadania, entendeu? Então tem essas nuances que a gente precisa observar também. Por isso, cada caso é um caso. É isso. Pode falar, Maria. Galera, eu quero saber, assim, eu sei, mas é porque era uma dúvida minha, então vou lançar aqui. Quero saber como é que faz para a gente conseguir essas informações com o consulado, se a gente liga para o consulado, se a gente manda e-mail, se a gente vai lá, ou não só no consulado, nos cartórios também, como que a gente vai atrás dessas informações. Então, Gabi, o contato com o consulado a gente tenta manter principalmente por e-mail, né? Eles normalmente respondem e respondem de uma forma clara. Importante, gente, quando a gente entra em contato com o consulado, uma forma mais fácil deles responderem não passar que a gente é da consultoria, entendeu? A gente, na realidade, tá querendo tirar. Então, por exemplo, eu falei para vocês, precisava da documentação porque tenho uma filha menor de idade, porque o meu avô, entendeu, era italiano, e aí eu tenho uma filha menor de idade, quero saber quais documentos eu tenho que apresentar, entendeu? Então, a gente sempre se comunica dessa forma. Às vezes, não demora muito, não, as respostas deles, depende, na realidade, depende. E o cartório, assim, falando até por uma experiência própria desse projeto, a gente tenta tirar o máximo dos sites, entendeu? Do que é disponível e tudo mais, a gente tenta ao máximo tirar essa informação por via dos sites deles mesmo. Só que eu tive que ligar para vários, assim, perguntando se... Que nem eu lembro da questão online, eu não lembro se foi sobre o inteiro teor, eu acho que foi, para certidão de inteiro teor. Eu não achava no site de nenhum deles. Tipo, como é que fazia para tirar de forma online e tal. Eu falei, cara, vou ter que recorrer à forma tradicional mesmo. Peguei o telefone de cada um e fui ligando. Tipo assim, oi, tudo bem? Então, tô precisando tirar certidão de inteiro teor e tal. Queria saber se vocês fazem esse serviço de forma online, se sim, se vocês poderiam me orientar como eu podia fazer. Então, assim, primeiro, a gente tenta da forma mais prática. Se a gente não acha informação, a gente vai na forma mais tradicional mesmo, entendeu? Aí se a gente consegue informação de algum jeito. Assim, falando por mim, se a Clara, Moza ou o Roberto tiverem tido alguma outra experiência em relação a isso. É mais ou menos isso. O consulado, geralmente, a gente entra em contato por e-mail, falando que é pra gente mesmo. Inclusive, outro dia eu mandei mensagem pro consulado alemão, dizendo que era pra mim. Meu sobrenome sendo italiano, devem super ter acreditado em mim, mas... Enfim, a gente sempre fala que é pra gente. E cartório, assim, até dá pra falar por telefone se a gente não achar as coisas online. Exatamente o que a Raquel falou. Mais alguma dúvida? Me mutei. Mais alguma dúvida, gente? Senão eu vou mostrar um pouquinho sobre a DN portuguesa, que junto com a italiana é que mais sai. A alemã, ela não sai tanto, mas não é nem porque não aparece gente querendo, é porque a Alemanha é muito chata e tem muitas regras que dificultam o processo. Então tem muita gente que chega interessado e descobre que não tem como, porque o processo é bem burocrático e
muita gente acaba não conseguindo. Então, posso começar, gente? Vou compartilhar minha tela. Mesma coisa da Raquel, tá? Me interrompam, porque eu não vou estar vendo. Então, podem falar. Tela cheia é quando, tipo, compartilha tudo, né? Eu acho que é, amiga. Eu sempre coloco para compartilhar uma página. É que eu preciso compartilhar mais de uma página. Então, acho que eu vou em tela cheia. Se vocês não estiverem vendo, vocês me falam. Então, primeiro, Então, assim, tá, eu vou começar com um que é muito basilar, assim, até de quando chega a pessoa interessada e a gente tem que fazer a pesquisa de viabilidade. Vamos supor, chega a Mariazinha e fala: ah, o meu bisavô é português, eu quero tirar a nacionalidade portuguesa, eu tenho direito. Aí o que eu faço? Venho no Google. É possível tirar dupla nacionalidade portuguesa pelo bisavô? Aí vai aparecer um monte de coisa. Cidadania portuguesa bisneto. Você tem direito? Descubra. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui e vou descobrir. Né? Não. Porque isso aqui não é um site oficial. Então a gente não pode fazer isso. Às vezes é uma tentação. Isso é um site, assim, são sites de consultoria, de assessoria, você quer de assessoria, mas não é isso que a gente pode fazer. A gente pode, às vezes, perguntar para eles, a gente pode ver as informações que tem e checar no consulado, que às vezes fica mais fácil, mas a gente não pode tirar as informações daqui. As informações têm que ser de pontos oficiais. Então, site do consulado, tá vendo? Vocêportuguês.com. Isso aqui é .com, eu não quero .com, eu quero .org, eu quero .gov, entendeu? Não é .com. Mas aqui tá dizendo que não. Então, eu já tenho uma noção de que talvez não. Aí eu vou no site do consulado, entendeu? Não apareceu aqui, aí eu vou... Dupla nacionalidade. Parece... Tá dando um monte de site que não é. É aqui, Consulado Portugal, em São Paulo, .org, entendeu? Aí é aqui que eu vou clicar. Porque é oficial. Aí aqui tem várias informações. Sou maior de idade. Várias informações. Se eu pedir a nacionalidade por ser filho, eu posso passar para os meus filhos? Quais são os documentos necessários? São essas fontes que a gente vai usar. No caso, eu usei o de bisavô, porque não é possível por bisavô. É possível por neto, até neto. Por filho, pai, avô, neto, por cônjuge, mas por bisavô não é. Diferente da italiana, que é sem limite geracional. Então, é muito importante esse site que eu queria, é muito importante a gente ter noção dessas diferenças que tem entre cada nacionalidade. A alemã já é completamente diferente, então a gente sempre precisa ter certeza de que se encaixa para aquele tópico. Então, se uma lead chegar e falasse, eu quero tirar pelo meu bisavô, não tem como, a não ser que as outras pessoas da sua família tirem, e aí você tem o direito de tirar. Então, aqui está falando quem pode. Por ser filho de português, reaquisição portuguesa depois de ter perdido. Aí, mulher se casou até 1981 com português. Por casamento há mais de 3 anos. Por viver em união de fato. União de fato é união estável. Aquisição de naturalização. E aqui, lembra que a gente falou daquele caso que a Raquel falou que passou para filha porque ela era menor de idade? Eu sei que era italiana, mas aqui não é transmissível aos filhos maiores. Entendeu? Então, assim,
São vários casos que a gente precisa prestar atenção, e esse aqui é o site que a gente pode confiar. Os brasileiros menores, nascidos antes da naturalização do pai. Então, assim, se o seu pai ainda não era... Ele tinha direito à nacionalidade portuguesa, mas ele não tirou. E aí depois ele tirou, mas você já era nascido? É possível. Então, assim, queria mostrar só isso, porque eu já caí nesse erro de pegar um blog, tem um que é Eurodicas, aparece o tempo todo, já entrei nele. Mas aí foi só para ver e depois checar com o consulado, tá? É mais tentador do que parece, então por isso eu quis falar. Sei que a gente já bateu muito nessa tecla, mas é importante mesmo. Agora eu vou fazer a mesma coisa que a Raquel, mostrar um projeto que a gente fez. Não fui eu que coordenei esse projeto, tá, gente? Mas eu acompanhei muito de perto, porque na época eu era diretora e o diretor de projeto supervisiona todos os projetos feitos. Então, agora o nosso diretor é o Music. Qualquer projeto feito pela Argos, projeto dos nossos serviços, mesmo que o Music não esteja participando, ele vai supervisionar. E aí, como eram 4 pessoas principais que estavam envolvidas nesse projeto, eu mudei o nome, e para vocês entenderem quem é quem, eu troquei pelos Simpsons, tá? Então a mãe vai ser a Marge, o pai o Homer, as 2 filhas Meg e Lisa. Não tem Bart, porque não tinha filho envolvido nessa história. Mas é a mesma coisa que a Raquel falou, o sumário, eu precisei tirar aquilo que direciona direto para a página, porque quando eu clicava, estava aparecendo o nome real das pessoas, e aí não podia. Mas é aquilo, a gente faz o sumário, que aí se a pessoa quer ir direto naquele assunto, ela já vai, quer pular a introdução, quer ir direto para a parte da filha. Nesse caso, a Marge ela era filha de português, que ela já tinha conseguido a dupla nacionalidade portuguesa, e ela queria passar para as 2 filhas, Lisa e Meg, e para o marido, Homer. A Lisa e a Meg iam conseguir essa dupla nacionalidade pela mãe, pela Marge, e não pelo avô, pela avó, mas pela mãe. E o Homer, por ser casado com ela. Nesse caso, é diferente do caso da Raquel, porque o caso que a Raquel mostrou, a pessoa que procurou a gente era a pessoa que queria tirar, então era o requerente. Nesse caso, não. A pessoa que procurou já tinha, mas ela procurou para a família dela. Então, a nossa comunicação é direto com a Marge, mas a gente explica os documentos que vão ser tirados pelo Homer, pela Lisa e pela Meg. Aí aqui é aquilo que ela já falou, que a gente explica o que qual é o nosso serviço, qual é o nosso objetivo, como fazer isso. E aí, nesse caso, a Marge, que tinha tirado a dupla nacionalidade dela, ela precisava atualizar a situação dela no consulado. Então, precisava tanto o estado civil dela, quanto a questão do cartão português, que eu vou explicar o que é, precisavam ser atualizados para Portugal reconhecer a Marge enquanto cidadã e enquanto mulher casada. E aí a gente explica como fazer isso, transcrição de casamento, que ela ia precisar fazer, que ia precisar ser autenticada. Os Simpsons moram no Rio de Janeiro, tá? Na zona oeste do Rio de Janeiro, então todos os casos que a gente vai falar de cartório, de consulado, são os mais fáceis para eles. E aí aquilo de apostilamento de Haia, Portugal também é signatário da Convenção de Haia, então para ser reconhecido um documento precisa também ser apostilado. E aí como requerer esse documento? Geralmente a gente põe links. Então, se for algo que é fácil de marcar pelo site, por exemplo, a gente coloca links. Em outros casos, assim, se for telefone, a gente coloca telefone. Se for endereço que a pessoa precisa ir, a gente põe o endereço, mas sempre deixar o mais chegadinho possível. Então, aqui é um geral do que ela precisa. Certidão de casamento de inteiro teor, certidão de nascimento do marido, fotocópia da apostila de Haia, tudo isso. E aí, instruções para o envio, porque precisa ser enviado para o Rio de Janeiro. Ela, no caso, é do Rio de Janeiro, mas é o consulado que
precisaria mesmo. E aí eles têm um serviço eles aceitam por correios para não precisar ir lá, quem mora um pouco mais longe. Então, mas para o correio também tem uma série de questões que precisam ser seguidas. E aí, quando faz todo esse processo, recebe um e-mail. Então, assim, a gente explica muito bem. Tipo, você vai receber um e-mail e o consulado não vai devolver os documentos. A mesma coisa que a Reca falou. Então, precisa ser a cópia. Então, a gente deixa bem explicado. Porque, nesse caso, era uma pessoa que já tinha passado por esse processo. Mas é diferente para o marido e é diferente para as duas filhas. Então, a gente precisa falar o mais claro possível. Aí, o quanto custa. Nesse caso, estão em reais porque são documentos que vão ser tirados no Brasil, por isso não estão em euros. E aí, cartão do cidadão. Para todo português, existe esse documento que é um cartão do cidadão, que é para ser identificado como pessoa que possui os direitos dos portugueses. E aí, só tendo esse cartão, que as filhas só com a Marge tendo esse cartão, que a Lisa e a Meg e o Homer iam conseguir. Então, primeiro, antes dos requerentes fazerem o processo, eles precisavam que a Marge fizesse um processo. Então, assim, tem muitas variáveis, é muito específico. Nesse caso, antes da própria pessoa que queria tirar a dupla nacionalidade entrasse com o processo, a mãe ou a esposa tinha que fazer uma série de tirar uma série de documentos e fazer vários procedimentos. Então, tudo isso a gente explica. Então, o agendamento online no site do governo português. Aí a gente põe os links, deixa eu ver. Alguma besteira aqui. Enfim, mas a gente põe o link. Que eu acho que tá de um modo que eu não consigo clicar. Aí, passo a passo para agendamento. Onde você tem que clicar, o que você tem que preencher, aonde. Então, tudo isso a gente vai fazendo. Tipo, a gente clica nesse site e vai vendo como faz, como se fosse pra gente, e descreve o passo a passo para cliente, para ficar o mais claro possível. E aí, como pagar a taxa com cartão de débito. Assim, geralmente o consulado não aceita Pix, não aceita cheque. Então, a gente põe as formas de pagamento também, para que seja o mais informativo e não pegue ninguém desprevenido no momento que vai lá no consulado. Aí a gente dividiu, tá vendo que são 31 páginas? Eu não vou também ler tudo com vocês, não. Mas a gente dividiu entre os dois tipos de dupla nacionalidade que tem nesse processo, nesse projeto. E, geralmente, é uma só que aparece pra gente. Por exemplo, a dupla nacionalidade italiana era só avô-neto. Neto-avô. Mas, nesse caso, eram 3 pessoas que queriam tirar. Então, a gente dividiu entre mãe e filha e por casamento. Mãe e filha, um só, porque tanto para Meg quanto para Lisa iam ser o mesmo processo. E aí a gente explica por que elas têm esse direito, por serem filhas de uma mãe portuguesa. E aí a gente agradece novamente por ter confiança na Marge para auxiliar nesse processo. E aí, lista de documentação. Lembrando que a Marge precisa ter o estado civil atualizado e o cartão de cidadã portuguesa. E aí a gente vai para os documentos. Declaração de nascimento sem rasuras. E aí a gente põe o link novamente. Certidão de nascimento de inteiro teor por fotocópia. Inteiro teor é exatamente aquilo que a Raquel explicou, que pode ser conseguida pelos cartórios. Enfim, os documentos que ela precisa. Original da RG e tal. E aí, os documentos também que não são aceitos. Não é aceito RG digital, não é aceito carteira de trabalho, carteira de habilitação, carteira de OAB, carteira de previdência social, nada disso. Então, é importante botar isso também, porque além dos documentos que a pessoa vai precisar, é legal a gente botar os que ela não pode utilizar, porque às vezes ela pensa, mas aí eu não tô achando minha identidade, sei lá, perdi minha identidade, vou botar aqui
carteira de motorista, porque é documento com foto. Não serve. Então, é legal também a gente botar o que não pode, porque deixa a pessoa mais atenta. Aí, apostilamento de AIA, que, como eu falei, Portugal também é signatário, então é necessário. E aí, a gente botou o valor médio no estado do Rio, que é R$112 para cada documento. Aí, cartórios habilitados. Lembrando que os Simpsons moram na zona oeste do Rio de Janeiro. Como é que é o nome? Quem lembra o nome da... Eu esqueci o nome da cidade dos Simpsons de verdade. Tipo, no desenho. Springfield, é isso? Alguém sabe? Gente, alguém sabe? Eu não lembro. Mas a gente vai considerar que eles eram do Rio de Janeiro. Oi? Não tenho certeza, mas eu acho que é isso mesmo. É, né? Eu acho que é. Mas enfim, aqui eles eram do Rio de Janeiro. Então, assim, um na Tijuca, um na Jacarepaguá, Botafogo. Então, assim, a gente sempre considera o que vai ser mais cômodo para eles. E aí, nome do cartório, e-mail, preço, tá vendo? R$112,98, R$112,78. Por isso que a gente considerou 112 como o preço médio, que é o preço médio do estado mesmo. E aí, o serviço online, a gente fica também como que alguns cartórios possibilitam esse serviço online, e a gente põe o link. Então, assim, tudo bem explicadinho. Aí aqui, fotocópia, todas aquelas informações que, como a Raquel falou, os funcionários do cartório sabem delas. Mas é bom a gente colocar, porque quanto mais informação a pessoa tiver, mais preparada ela vai estar para encarar esse processo, que como um todo não é fácil. Então, quanto mais informações a pessoa tiver, por exemplo, outro dia eu fui na gráfica, xerocar um documento, não era para dupla nacionalidade, nada disso. Mas aí eu não falei para a pessoa, não era um cartório, era uma gráfica, mas enfim, eu não falei para a pessoa que eu precisava que cada documento fosse numa folha. Aí eu dei meus documentos para ela xerocar, ela botou tudo na mesma folha. E aí eu tive que tirar de novo, me gastou mais tempo. Então, sabe, a gente coloca as informações porque conhecimento é poder, então, assim, quanto mais a pessoa souber, melhor. Então, são os pré-requisitos, certidão de inteiro e teor, então, como solicitar, quanto custa, tudo isso a gente coloca, cópia autenticada, todos esses documentos que elas precisam para conseguir tirar novamente os cartórios habilitados para cópia autenticada. E aqui a gente sugere que ela apostile com a apostila diária a certidão de nascimento, para evitar qualquer problema. Então, é uma sugestão. Aí aqui, listagem de documentos, como conseguir os documentos, etapas, para formalizar o pedido de dupla nacionalidade. Primeiro, confirmar que tem todos os documentos, e aí, agendamento online. E aí, no dia da tiragem, no dia que precisa ir lá, no dia agendado, as requerentes precisam ir. Não é necessário que a mãe delas vá também, não é necessário que a Marte vá. Mas se ela quiser acompanhar, também não tem problema. Mas as duas requerentes precisam estar, Isa e a Meg. Pode ser que elas agendem em dias diferentes, pode ser que elas agendem no mesmo dia, mas aí a gente explica isso. Inclusive, tem regras assim, eu acho que foi um projeto de visto que eu fiz, que a pessoa não era proibido usar qualquer aparelho eletrônico dentro do centro de tirar visto, não era no consulado, era um lugar terceirizado. Então a gente colocou essa informação de que seria proibido usar qualquer aparelho tecnológico, porque para a pessoa estar preparada, né? Não chegar lá, tipo, não, tem uma informação que eu preciso ver no meu celular. Vê antes, imprime tudo, porque, enfim, a gente gosta de colocar todas essas informações. E aí, o agendamento online, com o site novamente. Como responder, entendeu? Tipo, nessa pergunta, responda não. Clique em calendarizar, tudo isso. Assim, muita coisa a Raquel já falou, por isso que eu tô passando mais por cima, mas para mostrar que a gente dá informações bem minuciosas, porque quanto mais informações, menos problemas a gente tem no futuro. Tanto porque a gente quer oferecer um serviço de qualidade, então se a gente pode oferecer o máximo possível de dados para a pessoa, melhor, quanto porque quanto mais dados,
certeiros, a gente oferece menos chance da pessoa precisar recorrer a gente no futuro para tirar dúvidas que talvez a gente não esteja mais aqui para tirar. Então, por isso a gente sempre opta por um serviço personalizado e de muita qualidade nesse aspecto. E aí, informações gerais. Alguém Claro. aqui, pode falar. Um momento. Teve uma pergunta aqui no chat da Yasmin, que é o seguinte: vocês têm um banco de dados com algumas informações gerais ou sempre procuram tudo do zero de acordo com a demanda de cada caso? Você quer responder? Posso responder. Mas você quer? Se você quiser, tudo bem, né? Não, pode ser você também, qualquer coisa eu te complemento. Tá, então, essas leis, elas podem mudar e a gente não ficar sabendo. Então, é bom a gente pesquisar tudo novo. Mas o que a gente faz, geralmente, é pegar projetos e usar como base. Então, a gente pega, por exemplo, um projeto de dupla cidadania portuguesa que a gente fez um ano antes, ou alguns meses antes, e usa como base, mas tendo noção de que é personalizado. Então, muita coisa vai ser diferente e muita coisa pode ter mudado. Então, a gente, assim, pode consultar projetos antigos, até às vezes a gente está com uma dúvida, mas a gente não pode, do mesmo modo que a gente não pode usar blogs e qualquer coisa assim como fonte de informação, sem checar com fontes oficiais, são os projetos antigos. Então, assim, a gente tem informações que a gente sabe de projetos antigos, de documentos de viabilidade, mas a gente precisa conferir tudo para estar em dia com as leis que podem mudar e com novas taxas que, às vezes, há um reajuste de preço, entendeu? Quer complementar, Muzi? Não, é isso mesmo. Então, vou seguir aqui informações gerais sobre o consulado, e-mail, telefone, novamente, endereço, horário de atendimento. E aí, caso não consiga ir no dia do atendimento, o que fazer? É possível desmarcar o horário com esse link, e aí a gente também ensina, clica em agendamento. Esse projeto, assim, ele é o nosso padrão mesmo de estar bem explicadinho. Até porque ele é complexo, né? Muitas pessoas envolvidas, então isso é muito importante. Tanto o máximo possível de informação, quanto o máximo possível de informação bem clara, tá? A gente tem que considerar que a gente está falando com uma pessoa que não entende nada disso. Usar palavras fáceis, não usar termos muito técnicos, isso é muito importante. A gente bate muito nessa tecla, a gente está repetitivo com isso, mas é porque faz diferença mesmo. E aí, novamente, todas as taxas e tal. Gente, esse processo de tirar dupla nacionalidade é um processo muito caro. Então, assim, quanto mais a gente coloca os preços, é melhor para a pessoa já ir tendo uma noção mais geral possível do quanto ela vai gastar. Então, assim, a cada hora aparece mais uma taxa que ela tem que pagar. Então, a gente precisa colocar os preços, porque a pessoa precisa ter essa noção e precisa se planejar. Até, assim, se for para pensar, não vou fazer isso agora, porque não é um investimento que eu posso fazer, vou deixar para daqui a alguns anos, vamos planejar melhor, é importante a pessoa ter claro o quanto ela vai gastar. Pode ser que mude daqui a alguns anos, mas assim, ter uma noção de que requer um investimento e, assim, ter esse investimento claro na cabeça dela, porque para a saúde financeira e para não entrar num processo que tem tantas etapas para no meio desistir. E aí o checklist, esse não tá com aquela caixinha de seleção, mas é a mesma coisa. Atualizar o estado civil da margem, retirar o cartão da margem, agendar, separar toda a documentação, agendar no consulado, comparecer no consulado, pagar a taxa. Aí aqui a gente faz a do home, que eu não vou mostrar tudo de novo não, porque ela é mais ou menos parecida, mas assim, o processo muda um pouco. Mas a gente fez tanto a dupla nacionalidade mãe e filha, e agora por cônjuge. Então, ele tem a dupla nacionalidade, uma vez que é marido de uma portuguesa há mais de 6 anos. Então, tem esses prazos. Às vezes, para a união estável, se eu não me engano, são 10 anos morando juntos.
pro casamento são 6 anos. Então, assim, quando não é por descendência, existe essa questão de prazos. Hoje em dia, eu acho que, inclusive, para a italiana, por exemplo, você precisa ter, ou se você casou com a pessoa depois de certa data, você precisa fazer um teste de italiano, entendeu? Uma prova. Então, assim, existem essas diferenças. Como vocês estão vendo, não tem nada de... Peraí. Não tem nada de tradução juramentada porque é português, tá? Mas assim, certidão de PTO, fotocópia, essas coisas, elas são parecidas entre as duplas nacionalidades. E aí, assim, mesma coisa, os documentos que ele precisa, novamente que a Marge atualize o Estado Civil, peça o cartão de cidadão, e aí os documentos que o Homer vai precisar. Eita. Apostilamento, a gente explicou de novo como fazer o apostilamento, porque assim, vamos supor que o Homer queira ver só a parte dele, ele não precisa ficar voltando na parte das meninas, da Liz e da Meg, para ficar vendo. Então, assim, a gente põe de novo, porque são 2 pessoas, são 3 pessoas diferentes. Então, nesse caso, eram meio que 2 projetos separados em um só. A gente cobra mais caro, inclusive, tá? Se ficou essa dúvida, quando é assim, a gente cobra mais caro, mas a gente oferece também quando é para mais de uma pessoa da família. Inclusive, é bem interessante, porque a gente faz pesquisa sobre 2 tipos, ou às vezes 3 tipos de dupla nacionalidade, assim, por laços diferentes. Aí, mesma coisa com as cartórios, de acordo com a localização, serviço online, qual é o link, as regras para cópia, certidão de inteiro teor. Então, aqui a gente repetiu um pouquinho. E aí, para formalizar também o agendamento online. Então, assim, tudo bem explicadinho. E aí, no final, assim, também vai ter... Ai, quase fiz um comentário aqui. Aí, informações gerais, muitas coisas a gente repetiu, mas como eu disse, são projetos diferentes, a gente tem que considerar que a pessoa precisa ler só a parte dela e ter todas as informações ali. E aí, o checklist, de novo. E, novamente, aqui em cima tinham... Vocês estão vendo? Ui, eita. O meu computador é muito velho, tá, gente? Então, ele é meio lento. E às vezes ele é meio doido. Mas tá vendo, novamente, os preços para ele ter uma noção do quanto ele vai gastar, checklist, e no final... Aí, assim, introdução, tudo que a gente já falou, peraí. E no final a gente faz os agradecimentos por ter confiado na gente, dizendo que a gente espera que dê tudo certo. Se a pessoa faz todo esse processo e não consegue ter a dupla nacionalidade negada, a gente não tem nada a ver com isso, tá? A gente não se responsabiliza por essa parte. Mas a gente faz de tudo para que isso não venha a acontecer. Então, a gente explica o máximo para que todo o preenchimento dos documentos, toda a coleta de documentos seja feita da forma correta. Então, a gente fala que a gente espera, se surgir dúvida, pode nos perguntar. É aquele mesmo esquema que eu falei antes. E aí a gente põe... Aí, assim, eu ocultei as pessoas que realizaram esse projeto. Eu botei Alvin Simon Theodore, do Alvin os Esquilos. Mas, como eu falei, eu não fui coordenadora desse projeto, mas eu acompanhei de perto. Foi um projeto muito legal de acompanhar, porque... Ele foi desafiador, assim, tiveram informações que estavam sendo mais difíceis de achar. Eu não sei se alguém aqui já teve aula com a Érica, que é professora de Direito Privado. Eu no caso, não tive. Mas algumas pessoas que estavam envolvidas nesse projeto eram da turma de Direito Privado. E a Érica foi muito legal com a gente, porque a gente fez muitas perguntas para ela e ela nos ajudou bastante. Então, assim, às vezes a gente... nem pensa que a gente tem professores que podem nos ajudar, pessoas especializadas, e foi um caso disso. No geral, os serviços de visto dupla nacionalidade, principalmente a dupla nacionalidade, lidam muito com essa questão do direito privado, que, como a Raquel, eu gosto muito dessa parte, são os projetos que eu mais gosto.
Então assim, são fontes também para a gente recorrer, sabe? Assim como fontes oficiais, nossos professores, a gente também pode consultar e pedir ajuda. E aí, assim, eu falei muita coisa que a Raquel já tinha falado, mas apesar de serem duplas nacionalidades diferentes, tanto dos laços diferentes quanto de países diferentes, elas têm algumas semelhanças. Então, mas assim, eu queria mostrar principalmente essa questão de como pesquisar e de como a gente monta o documento para visualizar. A gente não quis trazer a apresentação de slides porque, tipo, tá, a gente faz o plano de nacionalidade para a pessoa conseguir, mas como é que é esse documento? Então, por isso eu e a Raquel, a gente conversei, a gente optou por trazer dessa forma. Eu vou tirar aqui, mas ficou alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa? Vocês podem falar. Ficou claro ou vocês querem que eu volte em alguma parte também? Podem falar se alguma coisa não ficou clara. Ai, que bom que ajudou a mostrar o documento, Júlia. Quando a gente entrou na Argos, a gente não tinha tanta noção, assim, há um ano a gente não tinha noção dos documentos exatamente, então a gente quis trazer para vocês, porque era meio abstrato na minha cabeça, tipo, tá, a gente entrega a dupla nacionalidade, mas como que é isso? E aí é mais ou menos assim, sabe? Costuma seguir esse modelo. Pode ter variações de acordo com o caso do cliente, porque cada caso é um caso, mas o modelo é esse e a estrutura que a gente segue é essa. Obrigada, gente, pela atenção. Mozart, mais alguma coisa? Muito obrigado pela apresentação de vocês duas, né? E assim, eu sei que já são 9h06, mas a pedido da presidência, na verdade do Álvaro, né, do vice-presidente, eu quero apresentar rapidamente, eu não vou demorar, tá? Um pouquinho sobre as metas de projetos para os próximos meses, tá? Porque quando vocês entrarem no núcleo, espero que vocês entrem no núcleo, vocês vão ter que lidar com essas metas, certo? O trabalho de vocês estarão ligados a essas metas. Então, assim, eu não vou demorar, vou apresentar brevemente, tá? Porque eu sei que está todo mundo cansado, amanhã é sexta, feriado, então acredito que todo mundo quer descansar e curtir, né, esse feriado. Então, deixa eu apresentar aqui rapidinho. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Ok. Então, uma demanda nova que a gente teve para essa gestão é construir um planejamento estratégico. Brevemente, planejamento estratégico é formalizar a missão, a visão, as metas da empresa, ok? Então, a partir dessa formulação das metas da empresa, dos valores da empresa, cada departamento, cada núcleo ficou responsável por estabelecer metas para alcançar essa visão, ok? Então, por exemplo, uma das nossas visões, um dos nossos objetivos é o quê? Proporcionar a vivência empresarial na prática para os alunos de relações internacionais, ok? Então, tem toda a parte de oferecer serviços de qualidade, de promover a internacionalização, tanto de empresas, quanto de pessoas físicas, por assim dizer. Então, isso faz parte da missão da empresa, tem também os valores, transparência, proatividade, criatividade, enfim. Então, e a gente tem também as metas da Brasil Júnior, porque a Argos é uma empresa federada, ela está ligada à Brasil Júnior, e a Brasil Júnior tem o seu próprio planejamento estratégico. Então, por exemplo, a gente tem meta para bater de ações colaborativas, ou seja, projetos realizados com outras EJs, porcentagem de grupos minorizados na empresa. A gente tem membros que executam projetos, ou seja, não é só restringir a execução de projetos ao núcleo de projetos, mas também com outras pessoas de outros núcleos.
Agora, eu quero falar uma coisa importante aqui. Não fiquem achando que porque vocês vão para outros núcleos, vocês vão poder participar, assim, o tempo todo de projetos. Não é assim que funciona. Grande parte das pessoas atualmente que estão na empresa, sei lá, 90% nunca participaram de um projeto. Tá? A gente está tentando mudar essa realidade, promover mais essa participação, aproximação com os outros núcleos, mas assim, não é tão simples. A preferência para a execução de projetos sempre vai ser dos membros de projetos. Então, isso é interessante de dizer. Então, falando brevemente aqui sobre as metas do núcleo. Tá? No caso aqui, a gente estabelece o objetivo, ok? E para alcançar esse objetivo, que resultado-chave tem que ter? No caso, eu não vou falar aqui dos objetivos de março, porque março praticamente já acabou. Vou falar aqui de abril e de maio, ok? A gente preferiu por estabelecer metas apenas para os próximos 3 meses, porque estabelecer meta aqui é 6 meses, 1 ano, é muita coisa muda nesse meio tempo, tá? Então, vamos lá, rapidamente. Um dos objetivos, ter membros capacitados a fim de oferecer segurança e qualidade nas informações. Então, quais são os resultados chaves para alcançar isso? Promover 4 capacitações técnicas em conjuntas. O que é uma capacitação conjunta? Que é dada tanto para projetos quanto para negociação, tá? O que seriam capacitações técnicas? Capacitações sobre DN, visto, Comex. Ok? Construir, atualizar 4 documentos de viabilidade, inclusive vocês vão saber em breve o que são documentos de viabilidade. Pequeno spoiler aí, tá? Semana que vem. Basicamente, documentos de viabilidade. Como eu disse, a gente precisa fazer uma pesquisa de viabilidade antes de fechar um projeto, certo? Então, esses documentos contêm o que o cliente precisa ter, que requisitos ele precisa atender, para ter direito à cidadania portuguesa, italiana, ter direito a visto de tal país, de tal categoria, enfim. Escrever um mini e-book, ok? Escrever um artigo para o blog. A gente tem um blog da Argos, né? E aí a gente tem artigos sobre vários temas. Então, um membro de projeto escreveria um artigo para o blog. Designar ao menos um membro de projeto para realizar uma pesquisa de viabilidade antes de cada reunião de proposta. Beleza? Construir relatórios para os projetos externos realizados, ou seja, cada projeto externo tem que ter a construção de um relatório, para a gente saber quais foram os problemas nesse projeto, que questões os membros que vão executar um projeto parecido no futuro têm que ter atenção. Então, tem que ser tudo documentado, tá? Documentos de planejamento, o projeto, tem que estar tudo registrado para que possa servir como conhecimento para futuros projetos, tá? Então, aqui a gente tem uma outra meta, também para abril. Agora, aqui que é interessante, implementar amplamente a nova ferramenta de gestão se tiver sido útil. Lembra aquela tarefa que a gente passou para vocês? Que é pesquisar uma ferramenta de gestão? Então, a gente vai receber o resultado da tarefa de vocês, a gente vai analisar o que vocês colocaram. Se a gente achar que é útil, que supera o modelo de organização atual, a gente vai implementar. Então, assim, o que vocês estão fazendo tem validade para o núcleo, tá? Tem uma validade real para o núcleo. Buscar uma parceria com outra J, que realize o serviço complementar ao nosso, tá? Então, por exemplo, parte Comex a gente lida com estudo de mercado, mas a questão da parte jurídica, por exemplo, a parte mais jurídica da coisa, a gente pode fazer uma parceria com uma J de direito, é um exemplo. Iniciar e finalizar o projeto de criação de um padrão de qualidade. O que é isso daqui? A cada 6 meses, basicamente, entram novas pessoas saem, e assim, não necessariamente os projetos mantêm um padrão de qualidade ou um padrão de confecção. Então, é importante que a gente crie um padrão para que a gente possa sempre oferecer um serviço de alta qualidade. Então, essa é uma outra meta do núcleo para abril, ok? E a outra meta é criar a cada 14 dias relatórios de monitoramento de problemas. O que é isso? O que teve de problema nos últimos 14 dias? Colocar ali, levar para reunião, levar para reuniões e discutir como resolver aqueles problemas. Okay. Submeter o diretor a avaliação anônima de seus liderados uma vez a cada mês. Então, a cada mês, vocês me avaliariam, certo? Anonimamente. Aplicar também, com a possível ajuda de GP, um sistema de avaliação de desempenho dos membros, que ocorrerá mensalmente. Então, assim como eu seria avaliado, vocês também seriam. E promover um encontro presencial entre os membros de projetos, tá? Justamente para criar essa conexão entre os membros, né?
maio, são metas, basicamente as mesmas metas, só que fazer mais delas. Então, por exemplo, para maio, em vez de 4 capacitações, seriam 7. Em vez de escrever um artigo, seriam 2. Ok? Então, basicamente a mesma coisa, a continuidade do que seria aplicado em abril. E uma outra meta, que é ter um NPS de pelo menos 80 no fim do trimestre. NPS é a satisfação do cliente. Toda vez que a gente entrega o projeto, a gente entrega também um formulário em que ele avalia os nossos serviços. É uma meta, inclusive, que a Brasil Júnior estabelece para a gente, de ter um NPS de pelo menos 80. Okay? A gente precisa bater as metas, inclusive, para crescer como EJ e subir de cluster. Não vou explicar o que é cluster aqui, que senão a gente vai para outra área aqui, e todo mundo está cansado, eu estou cansado, eu quero sair daqui. E uma outra meta é ter a participação, por meio de pesquisa ou simples acompanhamento, de um membro de negociação em pelo menos 70% dos projetos externos. Tá? É aquilo de integrar os núcleos e também ter a participação de GP e ADM Fin e marketing em alguns projetos, acompanhando ou participando. Ok? É isso, gente. Basicamente, essas são as metas de projetos, as coisas podem mudar, claro, tem um grau de flexibilidade, mas vocês atuariam muito nisso daqui. Ok? Alguma questão? Podem perguntar, sem problemas. Não? Tudo certo? É isso então, gente. Já que ninguém tem nenhuma pergunta, acho que a gente pode finalizar por aqui, tá? Semana que vem, lembrando, né, amanhã é o prazo para entregar a primeira tarefa que a gente passou para vocês. Semana que vem, a gente vai passar uma outra tarefa também para ser entregue até sexta-feira, ok? E tem também a tarefa que a gente falou que ia passar essa semana. O que acontece? Como já é quinta-feira, amanhã é feriado, tem sábado, tem domingo, a gente vai passar apenas na segunda, tá? Para vocês não ficarem muito preocupados também com a tarefa durante o fim de semana, beleza? É isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da apresentação, da capacitação. E é isso. Espero que tenha sido útil. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, até mais.